Boa tarde a todos e a todas. Bom dia, boa noite para você que está vendo aqui esse nosso evento de hoje em outro horário, esse evento gravado. Sejam bem-vindos e bem-vindas a, a esse nosso evento, webinar dos aspectos regulatórios das operações aeromédicas. Eu quero saudar aqui essa mesa virtual, o Georges, o nosso presidente aí da Comissão de Direito Aeronáutico, a Roberta, o Gilberto, o Reinaldo e a todos vocês que estão aqui participando conosco desse nosso webinário nessa tarde. Um webinário tão importante, né? O Brasil, que é colocado aí, né, Georges, como o segundo país do mundo de frota de aviões executivos. Aviação não regular no Brasil é uma aviação muito grande, voos de táxi aéreo, UTI móvel, voos de fretamento, e a gente sabe que um país tão continental como é o Brasil precisa e demanda de muita sofisticação no seu sistema aeroviário. E a gente sabe, né? Se você quer, alguém já disse uma vez para mim que se você quer que uma cidade cresça, construa ali um aeroporto, porque isso faz com que o transporte de passageiros aumente, de cargas aumente, você amplia as possibilidades do transporte aeromédico e esse evento que nós estamos fazendo aqui, a ESA Goiás, a OAB, através da Comissão Especial de Direito Aeronáutico, representa um marco muito importante no direito aeronáutico goiano, goianiense, nacional, justamente porque a gente sabe que, embora a gente seja o segundo país do mundo em termos de frota da aviação executiva, há muito ainda que se avançar, né? Há muito ainda que se discutir. E embora na aviação a redundância seja muito importante, nos aviões seja tão importante a gente ter redundância, na legislação nem sempre a redundância é bem-vinda. Então, a discussão, o esgotamento sobre a legislação, sobre o nosso sistema regulatório, ele é fundamental para a gente incentivar ou sufocar o mundo, o ecossistema aeronáutico brasileiro. E incentivando o ecossistema aeronáutico brasileiro, a gente vai incentivar o crescimento do Brasil. A gente vai fazer com que mais pontes se conectem, os lugares distantes sejam alcançados, e aqui fazendo recorte para a nossa temática de hoje, para que mais vidas sejam salvas através do ramo da medicina aeronáutica, né? Basta ver o que aconteceu na pandemia e como a demanda aumentou na pandemia, e graças à aviação não regular, né, os voos não comerciais, graças a essa aviação, graças ao táxi aéreo, a aviação executiva, a UTI móvel, a UTI aérea, é que nós conseguimos sobreviver a um período tão turbulento. Então, eu desejo realmente uma tarde de muita produção, de muito crescimento, de muita construção e aprendizado para todos e todas, e passo então a palavra ao Dr. Georges, presidente aí da nossa comissão, uma comissão tão importante para que conduza os trabalhos nessa tarde. Muito obrigado a todos e a todas. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, né? Todas bem-vindas. Eu quero, em primeiro lugar, né, agradecer aqui as referências do Dr. Rafael Brasil. Quero agradecer também a equipe da ESA, tá, que tem dado um apoio fantástico, também a Secretaria das Comissões da Ordem dos Advogados. Quero agradecer aqui também o diretor da ESA, Dr. Rafael Lara, agora o nosso futuro presidente já eleito. Quero agradecer também ao próprio Dr. Lúcio Flávio, né, que criou essa comissão e que tem dado um apoio incondicional aos trabalhos dessa comissão. Comissão essa que já está fazendo 5 anos, não, 4 anos, e que desde então já fez mais de uma dezena de atividades. Nós já trabalhamos, inclusive, temos uma demanda junto ao Ministério Público Federal, que trata a questão da precificação do combustível, para que todos tenham conhecimento. Nós trabalhamos junto à Sexta Câmara do Ministério Público Federal, da PGR, né, que também trata a questão de indígena, né, a questão de pistas em áreas indígenas.
sempre temos feito um debate de altíssimo nível. Toda vez que a comunidade nos procura para debater um tema, nós sempre fazemos também um trabalho nesse sentido. E, não de maneira diferente, para não delongar, foi feito também, pessoal, olha, a questão do aeromédico, né? O que é o táxi aéreo, o que é a UTI aeromédica, como é que isso funciona. E para falar sobre isso, nós temos aqui, né, grandes convidados. Nós temos o Gilberto Júnior, lá da empresa Brasil Vida, que ele realmente vai, assim, ele é operador, ele é que está ali no olho do furacão. A Brasil Vida é uma empresa genuinamente goiana, é uma empresa, né, que eu acompanho praticamente desde 2007, que eu vejo os trabalhos, né, o tanto que a empresa vem crescendo. Temos o Reinaldo Elfiaco, que trabalha com certificação. Reinaldo Elfiaco, né, que é formado em ciências aeronáuticas, está fazendo direito, já tem um mestrado em engenharia de defesa, está doutorando em engenharia de defesa no IME e também é piloto, ok? E temos a doutora Roberta Andreoli, que vai falar sobre essas novidades regulatórias que estão vindo por aí. A doutora Roberta, que também já conhecemos de longa data, é um especialista também no assunto. Enfim, eu acho que nós vamos ter aqui uma tarde muito proveitosa. E só para aproveitar o gancho, eu quero colocar assim, que o sistema aeronáutico brasileiro ele ainda passa por uma crise muito grande. Tá? Nós tivemos, por exemplo, né, até 2012, nós tínhamos 210, 211 empresas de táxis aéreos ativas, segundo a ANAC. Eu olhei hoje o site, nós temos 2021, praticamente 10 anos depois, nós estamos com 119 empresas de táxi aéreo. Empresas de táxi aéreo, né, que são as únicas que são autorizadas a fazer o transporte remunerado de pessoas ou carga, né, que de forma não regular, que é praticamente que diferencia a empresa de táxi aéreo de uma empresa regular é o OTRAN, porque a empresa regular, que também nós chamamos de TPR, que é regulamentada pela RBAC 121, já tem horários pré-determinados, enquanto que a empresa de táxi aéreo, que é regulada pela Regulamentação Brasileira de Aviação Civil número 135, ela já opera por demanda. Agora, viu, a todos que estão ouvindo, né, eu até queria fazer uma pergunta, porque uma vez eu escutei numa palestra que o setor aéreo, ele é praticamente o segundo setor econômico mais regulado do mundo, que perderia apenas para a energia nuclear. Então, o Reinaldo vai falar sobre isso, quando você quer abrir um táxi aéreo, o que você passa, né, quais são essas etapas, a quantidade de manuais, e não basta ser um táxi aéreo para que você tenha um transporte aeromédico. Das 119 empresas, parece que 45 estão autorizadas a fazer, né, o transporte aeromédico, que exige uma certificação especial nas aeronaves, que exige um trabalho feito junto com a Anvisa, junto com a Força Aérea, junto com várias agências de regulação aí, que é tantas que a doutora Roberta vai delinear bonitinho, porque não é um serviço fácil. Nós temos, assim, uma questão que é interessante, porque enquanto a aviação regular brasileira, ela luta, né, para a aviação comercial regular luta para interligar 120, 130 municípios, mais de 3 mil e tantas localidades são interligadas pelos táxis aéreos no Brasil, que possuem pouco mais de 1.300 ou 1.400 aeronaves, dados esses do Instituto Brasileiro de Aviação Civil, que está publicado no Anuário Brasileiro de Aviação Civil de 2021, e que chega em locais, dentro da própria Amazônia Legal, que é mais a metade do país, aonde muitas vezes nem o Exército, nem a Marinha chega. Aliás, os próprios táxis aéreos fazem serviços aeromédicos, né, para nossas forças armadas, para que nós possamos entender. Toda uma gama, né, de populações vulneráveis da selva também depende dos táxis aéreos. E nós vimos o que aconteceu aí durante a pandemia. Ou seja, o governo federal, mesmo se ele empregasse a Força Aérea, não teria condições de fazer aquilo que os táxis aéreos fizeram. E resumindo a história, então, o que aconteceu? Existiam antigas demandas dos táxis aéreos junto à Agência Nacional de Aviação Civil para que, de certa forma, desregulamentasse o setor ou fizesse com que ele fosse um pouco mais racionalizado, obviamente, sem abrir mão da segurança. Um dos requisitos que nós tínhamos um dos pedidos que nós tínhamos era a operação em áreas, né, indígenas, em pistas que perderam a certificação, não eram certificadas. Todos falavam que não tinha como operar nessas pistas porque não tinha uma questão de segurança. Aí eu levei um dado na Câmara dos Deputados, falei, olha, eu não me lembro dos últimos 10 ou 15 anos, né, que é o tempo que eu trabalhei com os táxis aéreos,
de nenhum acidente em nenhuma pista de área indígena não registrada ou não certificada, operada pelos táxis aéreos com aeronave dentro das especificações operativas, que tivesse resultado em falecimento ou óbito, ou sequer em ferimentos graves. Ou seja, são empresas que sabem o que estão fazendo e que operam, mesmo contratos federais, e mesmo assim estavam recebendo multa em cima de multa. Quer dizer, atendendo a contratos federais, atendendo a população indígena ou vulneráveis na selva, e também tem populações vulneráveis no Nordeste, aqui no Centro-Oeste também, e sendo multadas por conta disso. Ok? E surgiu recentemente também mais uma polêmica, que é a situação se os governos estaduais, muitos montaram serviços aéreos ou reativaram serviços aéreos, se estariam ou não estariam prestando serviços com aeronaves que tivessem determinada certificação ou segue-voo, as alterações necessárias, ou então se eles poderiam prestar esse tipo de serviço, mas isso aí, essa pérola vai ficar com a doutora Roberta, desculpa. Então, pessoal, dando início aqui, então, às discussões, aos trabalhos que nós vamos colocar, eu gostaria de chamar aqui o Gilberto, né, para que o Gilberto, então, ele explicasse para nós, Gilberto, como é que são essas operações aeromédicas, como é que foi o trabalho aí, né, de vocês durante essa pandemia, né, principalmente durante aquela segunda onda que pegou o norte, que pegou Manaus. E, Gilberto, Gilberto, conta um pouquinho também da empresa de vocês aí, fala da Brasil Vida, né, que junto com outras empresas aqui de Goiás, também, né, tem levado o nome do estado. Tá? Que Goiás hoje conta praticamente com a quinta ou quarta aviação executiva do país. Se nós tirássemos as aeronaves experimentais que tem o estado do Paraná, Goiás iria para o número terceiro em número de turbohélices, um quarto no geral da aviação geral, e mesmo assim, com tantas aeronaves, ainda temos poucos táxis aéreos. Essa aqui é a realidade, ok? Então, Gilberto, você tem a palavra aí, por favor. Muito obrigado, doutor Jorge. Boa tarde a todos os presentes. É uma satisfação e uma honra muito grande estar podendo trazer um pouco da experiência, tanto minha, através da empresa, para compartilhar com vocês. Em se tratando de Brasil Vida, uma empresa que hoje tem 17 anos de atuação no mercado, conta com uma frota de 18 aeronaves, dentre turbohélices e jatos. Por conta da pandemia, 2020, nós fechamos o ano com um total de 2.087 missões aeromédicas, isso aí considerando uma média diária de 8 voos dia, e é válido ressaltar que antes da pandemia nós fazíamos uma média de 2 voos por dia, ou seja, chegamos a 8. Um crescimento estrondoso. Voos internacionais também por conta da pandemia. No início da pandemia, nós repatriamos muitos estrangeiros que precisavam desse cuidado específico em transporte aeromédico. Nós fizemos um total de 34 missões internacionais. Se for considerar isso aí, dá uma média de 3 missões mês. E antes da pandemia era uma missão mês. Então, esse crescimento médio em porcentagem dá um total de 186%. Falar que a empresa estava preparada para a pandemia não faria muito sentido, uma vez que ninguém esperava que ela tomaria tal proporção. Para quem fazia 2 voos e passar a fazer 8, é uma mudança muito significativa, considerável, estressante, exaustiva. E como foi lidar com essa realidade? Num primeiro momento, nós achávamos que seriam somente uma onda curta, aquela coisa que viria, subiria, desceria, diminuiria e pronto. E não, e ela foi crescente. Consequentemente, nós percebemos o quê? Uma sobrecarga nas equipes, escassez de mão de obra qualificada para a ocasião, haja vista que transporte aeromédico é uma área da saúde jovem, ela engatinha, embora tenha aí para próximo de um século, mas ainda está engatinhando. Então, nós vimos essa necessidade
de profissionais qualificados para. Nós percebemos também um hiperinflacionamento em insumos médicos, tais quais materiais, medicações, equipamentos de proteção individual, sem contar que, como a aviação ela respeita todos as normatizações dos órgãos regulamentadores, nós vimos aquela questão da limitação de jornada de trabalho, impedindo que nós operássemos em algumas ocasiões. Nós vimos uma coisa muito assustadora, foi a fila de espera por aeronaves para que fosse possível realizar transporte aeromédico. Eu, por favor, não estou marginalizando nenhuma região do país, nenhum estado, mas nós tivemos uma demanda muito grande na região norte. E essa demanda não é segredo para ninguém, isso foi notícia no Brasil e no mundo inteiro. Nós decolávamos de onde quer que estivéssemos, tendo em vista que a empresa tem base na região sudeste, São Paulo, a matriz é Goiânia, Goiás. Nós temos uma base em Salvador, Bahia, Palmas, Tocantins, Belém, Pará, Santarém, também no Pará. E nós vimos uma necessidade crescente. Por hora, algumas coisas assustadoras que é típico da doença. O paciente ele tinha condições de ser transportado e, de repente, ele não podia mais. Era onde nós tínhamos que esperar para esse paciente estabilizar e ter condições de ser aerotransportável. Só que, associado a essa espera, nós temos também que ver a questão de jornada de pilotos, que precisa ser respeitada, as regulamentações para tráfego aéreo, para operações em aeroportos. E por mais que a saúde não esteja necessariamente ligada a todo esse trâmite burocrático, uma vez que alguns órgãos ainda não nos consideram parte da tripulação. Nós não temos esses respaldos por alguns órgãos. Mas deu para sentir toda essa sobrecarga. E isso, por hora, vem diminuindo, mas ainda assim traz alguns reflexos daquela situação. O ano de 2020, convenhamos, foi um ano assustador. Os pilotos, eu lembro, como se fala comumente, eles têm o hábito de contabilizar quantas horas eles voaram no mês. Eu voei tantas horas esse mês, esse mês eu só voei tantas. E eu via o pessoal com um certo desgaste de falar, nossa, eu não estou aguentando mais voar e tudo. É lógico, a empresa procurou fazer tudo que estava ao alcance dentro do que era permitido por lei, para não permitir tal sobrecarga, mas ainda assim foi notado essa sobrecarga. Esses últimos 3 meses, nós percebemos a diminuição dessa sobrecarga, uma vez que estamos fazendo uma média de 4 a 5 voos por dia, embora para quem fazia uma média de 2 voos antes da pandemia ainda é um número grande, mais que o dobro. Nós percebemos que, em alguns meses, nós chegamos a fazer 360 voos mês. Se for fracionar isso aí, dá uma média de 12 voos dia. E agora chegamos a fazer 100, 120, 90. Então, a gente percebe a diminuição, mas ainda assim, algo muito preocupante, porque ninguém pode até falar, foi cogitado, mas ninguém pensou o quanto a pandemia refletiria no táxi aéreo, no transporte aeromédico, nas leis aeronáuticas que estão em vigor dentro do país, na necessidade de se formarem comissões para se pensar em algo do tipo, para resguardar a atividade aérea, direitos, deveres, responsabilidades. E eu posso dizer também que a empresa Brasil Vida
vem se preocupando com esse fator, mas é lógico, não é a empresa somente que vai ser responsável por tal mudança, uma vez que aqui dentro desse encontro que estamos fazendo, existem especialistas que podem falar com muito mais propriedade. Mas o que eu quero partilhar da minha experiência, de uma certa forma, é isso. Bem, doutor Jorge, eu lhe retorno a palavra, eu espero ter sanado as dúvidas e esclarecido, e estou dispor aqui para qualquer pergunta ou comentário que, se fizer necessário ou pertinente. Tá bom? Obrigado, Gilberto. Segura um pouquinho, né? Que tem o Reinaldo, tem o doutor Roberto aí. Sim, E sim, com certeza. É aquilo que você disse, né? De repente, nós tínhamos, assim, 2 voos, né? Fora executivo, que a empresa também faz, fora outros serviços, Tá. né? E, de repente, né, teve aquela explosão. Eu imagino, né? Como é que foi essa situação, porque durante essa segunda onda eu estava no norte. Eu passei boa parte do mês de dezembro lá, peguei o apagão eu estava em Santarém, eu peguei o apagão lá de oxigênio, viu? E como se fala, né? Eu estava assim, eu estava junto, então eu estava com outra empresa lá no norte, tá? Pessoal lá também de Santarém, né? Que passou todos esses perrengues e no meio disso tudo estávamos exatamente, foi criado um comitê que envolveu associações, que envolveu sindicatos, para tratar da situação das pistas e posteriormente, né? Quase que ficou permanente, porque a situação emergencial ela virou regra. E, de certa forma, até hoje estamos em uma situação emergencial. Ou seja, a pandemia ela não terminou. É claro que estamos nos adaptando, né? É claro que muitas pessoas estão percebendo o quê? Olha, todo mundo viu que não adiantou nada, né? Você parar 90% do tráfego aéreo mundial que teve pandemia. O pessoal percebeu que também não adiantou, de repente, fazer isso. Ou seja, então, estamos todos ainda aprendendo. E, obviamente, né, que os táxis aéreos ainda serão necessários, têm que ser preservados. Agora, é aí que eu vou chamar, aproveitando a deixa, né, o Reinaldo Elfiar, tá? Porque o Reinaldo, ele atua muito na linha de frente e o Reinaldo ele trabalha principalmente com certificação. Ou seja, né, o Reinaldo me passou um dado que eu fiquei assim, que eu não acreditava, até que eu entrei no site da ANAC, até que eu comecei, ele falou o seguinte, olha, é muito fácil você abrir uma empresa de táxi aéreo no Brasil. Afinal de contas, acho que em 190 países, o Brasil está em 105ª ou 160 países, o Brasil tem 105ª posição de facilidade de abertura para fazer negócio, né? Então, imagina você já querer montar uma empresa num país como o Brasil e, de repente, você queria fazer uma certificação de um táxi aéreo que estava durando, até a última vez que eu vi os dados, no começo do ano, uma média de 600 dias para você realmente conseguir fazer a certificação, conseguir tirar todos os manuais. Delfiar, explica, por favor, então, para nós, como é que se dá essa certificação, o que está, assim, acontecendo, como é que estamos hoje? Bom, boa tarde, professor, boa tarde a todos, a doutora Roberta, o Gilberto, o pessoal da UAB. Bom, vou compartilhar minha tela, vamos falar um pouco sobre esse cenário, e nós aqui que atuamos com certificação e com aconselhamento, principalmente das empresas aeronáuticas, né, com assessoria, com consultoria, acompanhamos aí o dia a dia durante essa pandemia, principalmente com questão da regulamentação e da lei do aeronauta, né? E que hoje estamos vendo que as empresas que na época não perceberam e que não acompanharam as resoluções da ANAC, hoje estão recebendo multas quanto a isso, né? Então, desde da necessidade da certificação, né? Eu consultei hoje de manhã, isso para trazer para a palestra, e de janeiro de 2020, né, considerando ali o início da pandemia, até hoje, está aberto na gerência, né, em técnica de certificação da ANAC, 58 processos para inclusão de aeromédico dentro de suas especificações operativas. Nem todas essas novas empresas. Vamos ver aqui nos slides como que está funcionando um pouco mais sobre esse mercado.
Bom, quando falamos em relação à certificação de táxi aéreo, quando um cliente nos procura, eu gosto de perguntar se ele tem um plano de negócio. Porque o mercado, ele realmente muda muito. Muitos estão acostumados com as regras básicas que encontram do mercado. Por exemplo, se tem uma demanda boa em determinado local, vamos para aquela demanda boa. Mas quais são os aspectos técnicos que estão regendo aquele empresário de poder abrir, então, uma empresa de táxi aéreo, como o Dr. Jorge disse, a média que nós levantamos para a penúltima palestra que teve aqui da UAB Goiás sobre o tema de direito aeronáutico era que uma média de 658 dias para que se abra um táxi aéreo. Então, o empresário ele tem fluxo de caixa suficiente para aguentar o prazo em que a própria ANAC, que a própria empresa leva para poder se adequar a essa frente de negócio. Bom, esse é um dos itens. Vamos aqui para alguns destaques do setor, tá? Então, de 2020 a 2021, foram 6 empresas que passaram a ter nas suas especificações operativas o transporte de passageiros e enfermos. Então, temos a Aeromaster em São Paulo, a Aeromed em Minas, a Aerovida, que é um dos braços da SET em Goiânia, a Airjet Táxi Aéreo de São Paulo, a Amazonaves e a Ortiz Táxi Aéreo, sendo entrantes no mercado, empresas novas que não tinham seu COA antes disso, que era então a Aeromed e a Aerovida Táxi Aéreo. E quais que são os modelos de aeronaves hoje mais utilizados pelo mercado? Isso aqui são modelos de aeronaves mais utilizados, não quer dizer que é a melhor aeronave, né? Para cada tipo de operação, para cada tipo de região, se tem um range diferente, se tem uma especificativa diferente do que se pode ser feito em relação a qual aeronave que se deve escolher. Até mesmo porque o custo para se colocar uma aeronave aeromédica depende se essa aeronave já tem um projeto também especificado e aprovado na ANAC. Se não tiver, o processo é mais caro, né? Dependente da aeronave, se encarece em 100 mil o projeto para que essa aeronave possa atender, então, o transporte aeromédico. Então, temos a W, né, 139, os helicópteros, né, o S-76 Alpha, então, pegando principalmente as empresas que operam com transporte de passageiros e de enfermos até as baías, né, em que se nós temos as empresas de offshore, temos o Caravan, temos o helicóptero S-76 Charlie e temos o Embraer 810D também. E algo que curioso, né, durante essa pesquisa que fiz foi a inclusão que a CTA fez da primeira aeronave aeromédica, que é um Caravan anfíbio. Né? Então, a primeira aeronave anfíbia tendo aeromédica está como a CTA, que foi inclusa em abril de 2021. Agora, imagine a importância disso, principalmente para atender as comunidades ribeirinhas, atender, né, principalmente o norte do país. Essa inclusão é algo que, né, possa ser incentivada, que possa ser buscado principalmente por novos empreendedores entrantes no setor, para que se atendam a isso, principalmente agora que a ANAC tanto estuda a questão do transporte anfíbio. Bom, algumas das outras empresas que estão atuando dentro do mercado, então, o que podemos colocar em relação à quantidade de passageiros? A quantidade de passageiros que podemos colocar a quantidade de passageiros que nós podemos colocar no qual temos aqui aqui em Goiás, no qual temos uma grande quantidade de aeronaves aeromédicas com população estimada. Temos uma aeronave aeromédica com PIB per capita alta, ou seja, em Goiás que temos 41 aeronaves aeromédicas atuando, temos, então, uma boa relação de aeronaves aeromédicas por população estimada. Por contraponto, São Paulo, que é o estado que tem a maior PIB per capita,
temos, então, uma baixa quantidade de aeronaves aeromédicas com uma baixa quantidade de aeronaves por PIB per capita. Então, o que se utiliza para buscar entender um bom plano de negócio para dentro do mercado aeromédico é entender essa diferenciação. Do lado direito aqui do nosso slide, eu estou trazendo o principal ponto onde estão as empresas de transporte aeromédico e qual é a concentração delas por número de aeronaves nesse mapa de bolha. O que nós temos aqui nesse mapa de bolha é que temos uma grande concentração em Goiás, tá? Principalmente na cidade de Goiânia, e também no qual mostrando que muitos estados nem possuem aeronaves aeromédicas para serem atendidas, como no caso de Alagoas, no caso de Sergipe, no qual se tem uma oportunidade, principalmente das empresas que estão nessas regiões, de se expandirem para poderem atender os demais estados. Então, o empresário, quando ele busca abrir uma empresa aeromédica, Delfiaco, você está dizendo que tem 11 aeronaves certificadas aeromédicas do estado de São Paulo? Correto, sim. Meu Deus, ok. Eu queria realmente, assim, só testar minha percepção, tá? São os dados que eu encontrei aqui e busquei em relação a isso. Algumas empresas até possuem, nas suas especificações operativas, determinado modelo de aeronave, mas quando eu consultei o RAB buscando as informações deste mês, eu encontrei que aquelas aeronaves não fazem mais parte das empresas, ou seja, as empresas é que não estão atualizando suas especificações operativas. Então, eu tive esse cuidado de fazer o filtro entre as especificações operativas e se as aeronaves realmente existiam aquelas matrículas no RAB. Bom, então, buscando, por exemplo, o Sul, com o que nós temos em Santa Catarina, que também tem essa baixa quantidade de aeronaves para atender uma população estimada, que é alta, temos uma relação baixa. Então, essa divisão ela é pequena. E quando a gente coloca em relação ao PIB per capita, quanto mais próximo esse resultado aqui for de 1, melhor é o atendimento das empresas à população em relação ao PIB per capita. Bom, e quantos que são em relação às aeronaves registradas e mantidas na categoria TPX, né? Hoje no Brasil, pegando dados de 2020, porque a relação que a ANAC faz, principalmente para entregar os dados se a aeronave está aeronavegável ou não, só vai ser fechada no mês que vem, então não quis trazer esses dados porque eles seriam dados imprecisos. Então, trazendo em relação a 2016, tínhamos 1.479 aeronaves TPX, sendo que 525 delas eram aeronavegáveis. Em 2020, mostramos que tivemos uma queda de aeronaves, tanto registradas como TPX, quanto aeronaves aeronavegáveis. Então, tivemos 1.312 aeronaves como TPX e 452 aeronaves em condições de aeronavegabilidade. A quantidade de táxis aéreos hoje, então, no Brasil, são 118 táxis aéreos certificados. A quantidade de empresas que operam transporte de enfermos são 47, e a quantidade de aeronaves com configuração aeromédica são de 307 aeronaves. Bom, e como que funciona, então, para o empresário que está interessado em entrar no setor e querer, então, passar a buscar sua certificação? Temos, então, que é necessário que a gente desenvolva, além de todo esse plano de negócio, façamos o contrato social dele, buscamos a aprovação na ANAC desse capital social que ele possui. Se ele for estrangeiro, utilizamos, em relação ao CBA, de qual que é o limite do capital estrangeiro que ele possa entrar dentro do mercado. Fazemos uma solicitação prévia para a ANAC, para que a própria ANAC conheça esse empresário e instrua como que o processo possa ser feito. A certificação, então, passa a ter uma solicitação formal para a agência, um formulário de análise de impacto, que nada mais é do que o plano de negócio da empresa, no qual já vai apresentar
quais aeronaves que ele pretende operar, quais os requisitos. No caso do aeromédico, colocando a relação que é necessário colocar o médico-chefe, que é necessário se ter uma equipe por trás para poder atender esses pacientes, a declaração de intenção do requerente, o cadastro do pessoal da organização, no caso do táxi aéreo, é o piloto-chefe, é o gerente de operações, é o gestor responsável, é o diretor de manutenção, os termos de responsabilidade técnica do diretor de manutenção, que precisa estar com sua vida em dia dentro do CREA ou do CFT, o contrato de arrendamento daquela aeronave, o título de propriedade daquela aeronave, contrato de trabalho do pessoal da organização e fazemos esse acompanhamento aqui do processo. E aí entra os manuais, que é a parte mais cara que se tem. Hoje eu estava vendo a palestra da Voar com o William Vac, né? O William Vac mesmo disse que o próprio custo para se ter um táxi aéreo no Brasil torna essa atividade tão cara que chega a ser inviável o acesso para a maioria da população. E no caso do aeromédico, que o ticket médio pode ser alto, ele pode ser em uma relação de mercado, né? Não só pegando uma questão de vida como se faz outras organizações, como a própria Asa de Socorro. Então, quando se tem um ticket mais alto, esses custos para o aeromédico eles acabam sendo absorvidos de uma forma melhor. Mas e quando se tem uma relação em que a empresa certificada não está táxi aéreo? Então, se temos toda essa questão de manuais que pesam para o custo da passagem aérea final, né? A parte de regulação, o custo do direito sobre a aeronave, né? No qual temos, então, o Manual de Gerenciamento de Equipes, que é um dos principais documentos que se precisa ter para o transporte aeromédico, o Manual Geral de Manutenção, Manual Geral de Operação mais Risco de Fadiga, no qual o Gilberto trouxe dessa relação de se precisa regular qual vai ser a jornada de trabalho do piloto, em seus níveis, né, do nível básico, do nível de gerenciamento de fadiga, o Manual Geral de Segurança Operacional da empresa, o plano de assistência às vítimas e familiares, em caso de acidente, como que a empresa, né, deve se portar em relação a esses acidentes, o programa de prevenção de substâncias psicoativas, para que se controle e busque que se evite o uso de substâncias psicoativas para a tripulação, o plano de segurança do operador aéreo. Né? Temos o plano de treinamento operacional, o SOP, no qual vai dizer como que o piloto deve agir dentro de suas operações aeromédicas, como que deve se conduzir a abertura e a troca, abertura de portas e a troca do peso de balanceamento daquela aeronave, em suas diferentes configurações, tanto para o passageiro quanto para o aeromédico, declarações de conformidade que a empresa precisa alegar para a ANAC. Então, encaminhamos esses materiais junto para a ANAC. A terceira fase, que então é o acompanhamento do processo, correções de não conformidades, que podem acontecer durante a certificação, fazendo a questão da auditoria, segurança e desenvolvimento do negócio, treinamentos que são feitos na quarta fase, então a contratação dos pilotos, para que eles possam, então, serem aceitos operacionalmente dos requisitos dentro da empresa aérea. E, por fim, a outorga da própria empresa. Bom, então, o que eu trago em relação a toda a questão do aeromédico é que se busque uma forma em que se facilite com que as empresas que buscam aeromédico tivessem melhor acesso ao mercado. Talvez por uma forma de facilitar a própria regulamentação do 135, ou a atenção especial que foi vista, que a própria ANAC se deu para quem se estava pedindo a essa inclusão dentro das especificações operativas, mas que poucas empresas conseguem, principalmente pela falta de planejamento dessas, em se obterem a certificação. Tá? A agonia do empresário para que se resolva, ela é grande, né? O empresário que atende a demanda. O setor que regula, ele não tem essa pressa.
apesar de terem dado essa celeridade, mas quando se tem a pressa sem o planejamento, não se obtém o sucesso que é esperado. Então, o que nós vimos durante esse tempo de pandemia foi justamente o mercado que precisava de algo urgente, um regulador que até teve boa vontade de entregar e as resoluções saíram rápidas, mas que não vi e que vimos uma falta de planejamento, né, da maioria que se queria obter o cenário. Como mostrei aqui na apresentação, dos 58 empresas que deram entrada no processo, foram somente 7 que conseguiram obter, então, a certificação de aeromédico dentro desse período. 6 empresas que conseguiram obter a certificação dentro desse período. Bom, Belfiaco, obrigado. Quero dizer, né, a tônica, né, que nós estamos vendo aqui é a tentativa de um governo com viés liberal de querer se aproximar dos empresários, de querer ter um corpo técnico, né, porque, como se diz, quando você procura pessoas que são da área, obviamente, né, que você sempre atalha. Ou seja, né, então, você procura, né, o médico dentro de sua especialidade. E assim, então, deve ser com o serviço público, porque também ele passa a ser cada vez mais demandado. Foi uma coisa até interessante, porque eles perguntaram, quando houve a abertura do capital para as empresas aéreas estrangeiras, as pessoas perguntaram, né, se isso não inundaria o Brasil de uma concorrência predatória entre as empresas, se destruiriam as empresas brasileiras. Eu falei, olha, eu duvido muito que uma empresa de táxi aéreo de capital estrangeiro venha para o Brasil, e não aconteceu desde então, já tem acho que 2 ou 3 anos que foi aberto o capital, e também não vimos nenhuma empresa aérea puro sangue estrangeira se estabelecer no Brasil, tá? Ou pelo menos assim declarada, porque nós ainda precisamos melhorar bastante o nosso ambiente regulatório. É isso que eu entendo. Nós temos um Código Brasileiro de Aeronáutica que já está fazendo 5 anos, que está pronto, que foi para o Senado, que já foi deliberado, está colocado em pauta desde 2018, 2019, e cargas d'água também temos agora o Ministério da Infraestrutura prometendo entregar também uma medida provisória que pretende fazer a reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica, mas se você não mexe na lei, aquilo que todos nós falamos na aviação, voar parece que é a parte mais simples de todo o processo, porque para nós garantirmos a segurança, garantirmos que seja razoável, que seja financeiramente viável, obviamente que nós não podemos esquecer da ponta que é o empresário, que é realmente quem faz acontecer essa situação. E assim, então, Belfiaco, agradeço, e dentro desses questionamentos que você colocou, dentro de todo esse ambiente aí, né, que nós vimos, eu queria que a doutora Roberta, que ela passasse para nós, né, realmente o que tem acontecido, quais foram os avanços regulatórios que nós passamos, porque, afinal de contas, crise, né, toda vez que você acontece uma guerra, por exemplo, você percebe que a sociedade ela avança em alguns pontos. Então, nós estamos passando por uma crise grave que afetou todos os setores da humanidade. E, afinal de contas, doutora Roberta, né, o que andou para o setor aéreo, para os táxis aéreos, para o aeromédico, toda essa crise, toda essa situação, né? E o que está engatilhado, o que nós podemos esperar? O que está acontecendo? Boa tarde, doutor Georges. Boa tarde a todos. Vou te responder isso durante a apresentação. Isso, inclusive, é o escopo boa tarde. É o escopo central da apresentação, trazer as novidades regulatórias que aconteceram durante o pico da pandemia. Mas antes eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa live, agradecer a essa, agradecer à Comissão de Direito Aeronáutico da OAB de Goiás, na figura do Dr. George, e agradecer a participação do Reinaldo, do Gilberto, que trouxeram, cada um dentro da sua especialidade, né, um panorama bem atualizado do que vem acontecendo nos últimos anos em relação ao setor aeromédico. Não posso concordar mais com o que o Gilberto falou em relação ao aumento da demanda, vou trazer isso nos slides, por conta da pandemia, e, assim, foi muito cirúrgico o comentário do Reinaldo em relação à necessidade de planejamento estratégico das dos
futuros operadores na hora de começar o processo de certificação, porque quem está no setor percebe que não é um processo simples e demanda tempo, né? A gente estava, vocês trouxeram, e se eu tiver falado errado, por favor, me corrijam, mas a gente está numa média de 600 dias, né, para você conseguir uma certificação de táxi aéreo e incluir as aeronaves na EO, e às vezes esse tempo ele não é realista com a expectativa do empresário, né, ou da necessidade do local onde essa empresa está sendo constituída, e a urgência dessa prestação de serviço. Então, eu vou pedir para a Daniela da OAB, que está ajudando a gente aqui a colocar meu slide, para eu começar minha apresentação e trazer aqui o ponto de vista regulatório sobre o transporte aeromédico no Brasil. Bom, para quem não me conhece, eu sou advogada especialista em direito aeronáutico, igual ao Dr. Georges. Eu sou sócia do escritório Leal Andreoli Advogados, tenho outras participações em outros players do mercado, como prestação de assistência jurídica, e hoje eu vou falar das atualidades e tendências da regulamentação da ANAC em relação ao transporte aeromédico no Brasil. Você passa para mim o slide, por favor? O foco vai ser a regulamentação da ANAC, mas é importante listar as outras autoridades reguladoras do setor. Tá? O Dr. Jorge colocou isso muito bem no começo da live. A gente não tem só a ANAC regulando a atividade no Brasil, a gente tem o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Medicina, Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria do Estado de Saúde, a Vigilância Sanitária dos estados no geral e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, além do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que rege todas as operações, né, o controle de tráfego. Pode passar, Dani, por favor. Em relação à base regulatória aeronáutica, e aí a gente traz hoje atualizado a ANAC, mas há um tempo atrás a gente tinha o DAC, o operador aeromédico, ele tem como regulamentação base o Código Brasileiro de Aeronáutica, que, como o Dr. George trouxe rapidamente, ele está num processo há alguns anos, né, doutor, de reformulação. Isso é uma luta nossa, né, principalmente dos advogados que estão envolvidos, porque ele é um código que tem mais de 20 anos, então, tem quase 20 anos, perdão, então ele tem algumas questões desatualizadas, né? Depois a gente tem a resolução 377 da ANAC, que o Reinaldo, como empresário que cuida de certificação, deve conhecer bem, porque ela regulamenta a outorga do serviço aéreo público para aquele empresário que pretende prestar o serviço aéreo, no que a gente está falando hoje, são os táxis aéreos em geral. A gente tem a IAC 3134, que é uma regulamentação publicada pelo DAC, que era foi o órgão do governo que foi substituído pela ANAC, tá? E ela provê as orientações, as normas e os procedimentos específicos a serem utilizados pelo táxi aéreo que vai prestar o serviço aeromédico, tá? Ela é de 1999, então ela está muito desatualizada, ela precisa de uma reformulação. E dentro da ANAC, a gente vai ter os RBACs. O principal deles é o 135, que ele rege as operações, ele tem esse nome compridão, né, de Regulamento de Operações de Transporte Aéreo Público com aviões, com configuração certificada de assentos para passageiros até 19 assentos e capacidade máxima de carga de 3.400 quilos, ou helicópteros, mas basicamente ele rege as operações não regulares, tá? E isso é importante por quê? Porque o táxi aéreo ele tem a outorga do serviço público para o transporte aéreo não regular, tá? Temos o RBAC 91, que dispõe sobre as operações com aeronaves civis, o 61, que trata da parte dos pilotos, principalmente licenças, habilitações e certificados para a tripulação,
O 119, que fala especificamente do processo de certificação, que é exatamente o que o Reinaldo assessora os empresários, tá? E quando a gente está pensando numa operação, principalmente internacional, a gente tem que lembrar que as regras da ICAO, ou a OASI, né, devem ser seguidas, e são as regras do ar que estão no anexo 2. Passa para mim, por favor, Bruno. Isso foi, enfim, só um overview da regulamentação que é aplicada, tá? É claro que o assunto é muito mais complexo, se alguém precisar de um esclarecimento mais específico sobre algum ponto normativo, pode ficar à vontade para entrar em contato, eu vou disponibilizar meu contato no final da apresentação, mas para hoje, para a gente não se estender muito, essas são as regras aplicáveis atualmente, tá? Falando um pouquinho de pandemia, para fazer um gancho com o que a Brasil Vida trouxe, né? A pandemia, o estado de calamidade pública foi decretado no Brasil em março de 2020, e aí, num cenário geral, a gente percebeu que o transporte aéreo regular, que é provido pelas companhias aéreas, ele passou pela maior crise da história, né? A gente teve uma redução de oferta e de demanda de voos regulares, houve uma supressão de 70% das rodas em operação em comparação ao ano anterior, que seria 2019, e fechamento de aeroporto, caos aéreo, e para tentar contingenciar essa crise, a ANAC e as outras autoridades aeronáuticas do Brasil, e aí a gente fala da SAC, que é a Secretaria de Aviação Civil, o Ministério de Infraestrutura também teve uma participação relevante, se juntaram com os demais players do mercado, e aí a gente fala da operação privada em si, né, das empresas em si, para criar a Malha Aérea Emergencial. Quem estava acompanhando o setor aéreo naquela época sabe que isso foi feito com uma celeridade única, nunca antes vista, engajou o trabalho de muitos profissionais, e foi o que solucionou e permitiu a redução do impacto negativo da pandemia no Covid no setor aéreo no país. Pode passar o slide, por favor. Né? Em contrapartida, a operação do táxi aéreo dentro do contexto de pandemia, como foi trazido pela Brasil Vida, ela teve um aumento de demanda, tanto na parte de fretamento, porque os interessados, os passageiros que não conseguiam voar na linha aérea tradicional e tinham condição econômica para arcar com o custo do táxi aéreo, também acionaram esse serviço, e principalmente com o transporte aeromédico, por conta da crise de saúde que o Brasil e o mundo viveu, né? Então, houve um crescimento do setor durante esse período, que ainda é presente, claro que houve uma diminuição, né, com o controle dos casos de contaminação, mas foi um aspecto positivo da pandemia, né? Dentro desse crescimento, o que a gente coloca como transporte aeromédico, e aí é importante fazer essa diferença, tá? A gente está falando de remoção interhospitalar, a gente não está falando de resgate de acidentado, por exemplo, porque isso, a princípio, é feito pelo poder público, pelas autoridades, como bombeiro, polícia militar de cada estado. Hoje a gente sabe que tem algumas empresas privadas que estão fazendo parcerias com esses estados para prestar esse serviço, mas esse não é o tema da apresentação de hoje, tá? E aí, dentro dessa remoção hospitalar, obviamente, a maior demanda foi com remoção de paciente infectado com Covid, tá? Mas não foi só isso, a gente também teve remoções de outros pacientes com outros quadros médicos, mas que foram deslocados dos locais onde estavam, para que aquelas pessoas que estavam com Covid pudessem ser tratadas com maior eficiência. A gente teve um caso emblemático no norte do Brasil, quando em Manaus, quem acompanhou o setor viu isso, foi divulgado, inclusive, a remoção de bebês recém-nascidos que estavam internados para outros locais, para que eles não fossem contaminados no centro de tratamento de Covid.
Quem foram os contratantes desses serviços? Foram as empresas que buscaram dar conforto para os seus empregados que estavam contaminados e os próprios familiares, no âmbito literalmente privado, tentando achar uma saída para os entes queridos que estavam doentes, né? Pode passar o slide, por favor, Daniela? Por conta de todo esse movimento operacional que aconteceu com o Covid, a ANAC não teve outra alternativa a não ser publicar regulamentações atualizadas a reger essa atividade que teve vamos falar assim, um boom durante essa época, né, do começo do ano passado até mais ou menos o meio, né, o final do semestre, do primeiro semestre. Então, a gente teve algumas normas que foram, aqui eu listei as principais, que foram publicadas pela ANAC, que eu vou passar a apresentar o escopo nos próximos slides. Não vou ler uma por uma, porque tem os slides. Você passa, por favor? Bom, a primeira delas foi a portaria 180, de 27 de março de 2020, lembrando que o estado de calamidade foi decretado neste mês, então, agora eu não lembro exato o dia, mas, enfim, a ANAC teve cerca de 20 dias para estudar o assunto, organizar tudo internamente e publicar essa portaria, e ela autorizou o transporte de carga pelo operador certificado no 135 em caráter emergencial, tá? Isso antes não acontecia de uma maneira dinâmica, precisava passar por um processo de autorização específico dentro da ANAC para você ser um transportador de carga, tá? E qual foi o benefício isso em relação ao Covid? Que dentro dessa carga estavam incluídas substâncias biológicas, a substância biológica classificada como N337, né, na categoria 337, que enquadra o material coletado em exames e equipamentos e insumos médicos para o tratamento do vírus, né? E isso foi, obviamente, um grande favorecedor, né, para o controle dos impactos negativos, né? Você passa um slide para mim, por favor, Dani? O outro normativo que foi publicado pela ANAC em abril foi a decisão 83, tá? Que ela permitiu a alteração da configuração interna das aeronaves para que se pudesse utilizar um dispositivo de isolamento de paciente, tá? Que é o Patient Isolation Device, para, inclusive, proteger a vida, o estado de saúde da tripulação, tá? Ela também foi proferida em caráter excepcional e temporário, ela foi proferida pela diretoria da ANAC, então ela não seguiu o processo normativo padrão da agência, tá? Que, enfim, publica uma norma, né? E ela veio por conta de uma reunião de diretoria da ANAC, tá? E ela acabou sendo revogada pela Resolução 560, que saiu em maio, que detalhou mais esse tipo de utilização desse equipamento, tá? Pode passar o slide, por favor. E você passa mais um, Dani, por favor? Foi revogada por essa 560, tá? Em maio, que está vigente até hoje, tá? E aí, além desse PID, a 560, que aí foi via resolução, né? Ela permitiu a utilização de dispositivo de separação entre a área de cockpit e cabine, tá? E isso também foi mais uma reforma. Agora eu preciso que você volte um slide, por favor. Bom, no dia 18 de maio, a ANAC publicou a resolução 519, também de caráter excepcional
e temporário, que autorizou o pouso e decolagem de helicópteros, desde que esses helicópteros estivessem listados nas especificações operativas da empresa de táxi aéreo, tá? Em local não cadastrado pela ANAC pelo período de enfrentamento do Covid. Tá? Isso também foi uma vitória, porque haviam regiões, principalmente no norte do país, como o Dr. Jorge trouxe, que não tinham pistas de pousos homologadas ou totalmente regulares perante a agência, tá? E isso facilitou na remoção dos enfermos, tá? Tinham alguns detalhes, eu trouxe aqui um só para exemplar, mas para exemplificar, mas foi vedado o pouso e a decolagem em local não cadastrado pela ANAC em período noturno, em condições meteorológicas de voo por instrumento, ou sob regras de voo por instrumento. Pode passar para o próximo slide, por favor, mais um, isso. Isso dando um overview geral sobre a operação, né? Falando um pouquinho de tripulantes, e aqui já lembrando que esse é um tema um pouco polêmico, não sei se a gente tem algum tripulante assistindo aqui a gente nessa live, por conta de regulamentação de jornada, por conta do cansaço, que com certeza os pilotos e copilotos foram impactados durante esse momento, né, mais crítico da pandemia, tá? Mas não entrando nesse viés, a ANAC ela publicou 4 portarias flexibilizando o regime de jornada desses tripulantes aeromédicos, tá? Ou para transportar o paciente em si, ou para transportar o insumo utilizado no tratamento, aí a gente está falando de exames, a própria vacina, enfim, a carga biológica, ou para transportar os profissionais de saúde, tá? Para fazer, os médicos e os enfermeiros, né? Para fazer o tratamento em loco, nos locais mais impactados, tá? Você passa, por favor. A primeira portaria, ela saiu em janeiro desse ano, tá? E ela se referiu às atividades aeromédicas na cidade de Manaus, tá? E ela permitiu que durante aquele pico, principalmente de oxigênio, né, que o Jorge trouxe, aeronaves de outros estados fossem autorizadas a prestar o serviço no estado do Amazonas, tá? Diminuindo significativamente o número de mortes naquele local, né? Para quem estava acompanhando o setor durante esse momento, também foi o meu caso, eu não estava lá, mas eu estava aqui em São Paulo, a gente presenciou a dificuldade para conseguir se contratar um transporte aeromédico. Então, todos os operadores já certificados, eles se organizaram enfim, para conseguir prover o serviço, e isso foi uma coisa interessante, né? Naquela época, pouco importou quem seria o prestador em si de serviço, porque todo mundo estava mobilizado para conseguir fazer essas remoções interhospitalares, tá? Pode passar o slide, por favor, Dani. Essa portaria, ela foi prorrogada até o final de fevereiro por conta da publicação da portaria 4.089, tá? Porque ela tinha um prazo curto, a gente estava pensando numa coisa temporária, né? Pois a pandemia se estendeu. Pode passar o slide. E ela foi na sequência dessas 2 portarias, a ANAC publicou em fevereiro a portaria 4.239, referente ao estado de Rondônia, que também sofreu bastante com a pandemia. Tá? O escopo dela é o mesmo, para permitir o transporte de pacientes, insumos ou médicos, tá? E ela pode passar, por favor, para o próximo. Ela teve o prazo prorrogado até março por conta da publicação dessa portaria 4.393, tá? De março. Pode passar, próximo slide. E o que aconteceu em termos de atualização normativa durante esse período de pandemia? Para quem já era operador de serviço aeromédico ou parceiro, né, como os advogados que trabalham com as empresas, como o Reinaldo com a empresa dele que
presta serviço de certificação, a gente já tinha uma consciência que a regulamentação estava desatualizada. Com a vinda da pandemia, a ANAC também tinha já essa consciência, mas ela ainda não tinha tomado nenhuma medida, vamos dizer, mais rígida em relação a isso. E com a vinda da pandemia, ela se viu obrigada a editar essas normas que eu acabei de mostrar para vocês. Mas isso acabou virando regra geral. Por quê? Porque o transporte aeromédico ele é regulado no país, mas ele tem normas desatualizadas, tá? Como eu falei, a IAC 3134 de 99, ela é a norma padrão nossa. O Código Brasileiro de Aeronáutica da década de 80, ele também é a norma padrão nossa. Então, o que ficou decidido pela ANAC? Que seria criado, e foi, o Comitê Técnico de Serviço de Transporte Aeromédico no Brasil, para discutir e estudar e prover informações, recomendações para a Superintendência de Padrões Operacionais, a SPO da ANAC, tá? Quem é do setor conhece eles muito bem, né? Todo mundo que... Todas as empresas que precisam ser certificadas, elas se relacionam com a SPO, para que fosse atualizada o normativo referente ao transporte aeromédico, tá? Isso se deu com a publicação da portaria 4.696 em março de 2021, exatamente um ano depois da decretação do estado de calamidade, tá? E em abril, no dia 14, foi publicada a portaria 4.791, nomeando quem seriam as entidades que fariam parte deste comitê. E aí, na lateral da apresentação, vocês podem ver que a gente tem a ABAG, que é a Associação de Aviação Geral, a ABOA, que é a Associação Brasileira de Operadores Aeromédicos, o SNETA, a Betaer, COFEM, SNA, CFM, e o que acontece? A gente percebe que não tem só empresas envolvidas, a gente tem a parte médica e de enfermagem também participando desses estudos, e a gente tem a parte da tripulação representada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas. Então, ele é um comitê híbrido, ele é um comitê que consegue analisar a situação do transporte aeromédico sobre um viés mais amplo, defendendo os interesses de todos os envolvidos, sempre com o objetivo de garantir a segurança da operação, tá? A operação aeromédica, neste caso, que é o mote da ANAC dentro do transporte aéreo, né? Toda a regra da ANAC, ela visa garantir a segurança da operação no fim do dia, ou pelo menos deveria, né? O que está sendo, e aí, o que está sendo discutido dentro desse comitê? Eu não trouxe aqui no slide, porque isso são conversas que ocorrem de 15 em 15 dias, né? Está sendo preparado uma regulamentação, um RBA, que ainda não tem um número, tá? Para reger a operação aeromédica no Brasil, em substituição ou em acréscimo, porque ainda isso não foi decidido pela diretoria da ANAC nem pela SPO, tá? A IAC 3134 e aos demais regulamentos brasileiros de aviação civil, que são os RBACs, tá? Levando, inclusive, em consideração o RBAC 90, que rege as operações de segurança pública. Por quê? Porque a segurança pública entra no que se refere ao resgate do paciente enfermo, né, do acidentado, por exemplo, e isso, pela regulamentação da ANAC, deve ser feito pelo Estado, e não terceirizado para a iniciativa privada, tá? Então, basicamente, era esse o overview que eu queria trazer para vocês em termos de regulamentação. Aí fica o meu contato, se alguém quiser tirar uma fotinho do QR Code, está aí disponível, se não, tem meu LinkedIn, tem também o site, a Direito Aeronáutico, tem o escritório. Doutora Roberta? Quem fala? Posso pedir com licença da palavra? Eu sou o Renan, aluno da Elifire, Bombeiro Civil. Boa tarde a todos. Boa tarde, Renan. Pode prosseguir o seu discurso, eu só quero falar após o seu discurso aí, tudo bem? Tá bom. Não, na verdade, eu queria agradecer pela oportunidade de trazer esse overview da regulamentação
e devolver a palavra ao Jorge só para ele conduzir aqui a apresentação. Obrigada, gente. Bom, pessoal, obrigado, doutora Roberta, né? Eu quero sempre dizer uma coisa interessante, a Comissão de Direito Aeronáutico aqui, do Estado de Goiás, da OAB, eu acho que nós temos, de nossos membros, salvo engano, 3/4, né, são mulheres. Então, eu quero dar, assim, os parabéns, tá? Doutora Roberta, né, que se destaca aí, e nada mais oportuno, né, trazer esse profissionalismo para nós aqui também, viu? E reafirmar, né, esse trabalho que a OAB tem feito, inclusive, né, da promoção, que hoje em dia, inclusive, até as mulheres já são a maioria, não apenas hoje na nova magistratura, mas também no próprio número absoluto de advogados. E tem demonstrado, assim, né, sempre uma competência, uma coisa fantástica. E não é a nossa praxe, porque eu estou muito ansioso até por os eventos, eles presenciais, né, eles têm retornado, né, e realmente muito mais fácil de organizar perguntas, intersecções, aquela coisa toda, né, em relação à participação do público, né. O Renan, eu estou vendo que ele está um pouco ansioso, ele já falou, já deu boa tarde, né, está excepcionalmente, vamos abrir a palavra para o Renan, porque ele está, entendeu? Mas antes, né, Renan, eu só queria, porque eu tinha colocado uma coisa, nós tivemos, de certa forma, uma flexibilização em relação ao horário, à carga de trabalho dos aeronautas, mas eu só queria confirmar com a doutora Roberta que isso também não foi de graça, que as empresas também, né, a doutora, eu não lembro a Rebac, mas elas tinham que também comprovar a questão do gerenciamento de fadiga. Antes da próxima pergunta, que essa é a primeira que eu estou fazendo, a senhora podia falar um pouco como é que foi isso, por favor? Posso, claro. Eu não trouxe ali na apresentação, senão a gente fica, né, até o mês que vem aqui na live. Basicamente, quando houve essas 4 portarias, não é que a jornada foi flexibilizada sem qualquer critério, tá? Inclusive, a empresa tinha que consultar a tripulação para ver se eles tinham condições físicas e emocionais para continuar naqueles voos, considerando que a gente estava vivendo uma situação de estresse da pandemia, né? Enfim, não preciso dizer aqui como foi para todo mundo, né? Imagina para aquelas pessoas que estavam trabalhando na linha de frente, né? E eles tinham que avisar a ANAC, inclusive, sobre essa extrapolação de jornada, e aí, esticando um pouquinho, isso também não estava na apresentação, mas a gente pode falar um pouquinho, que a empresa que descumpriu essa comunicação obrigatória, e existia um prazo para fazer isso, inclusive esse prazo está até, inclusive, na regulamentação, na lei da aeronáutica atualmente vigente, tá? Elas, agora que já passou um tempinho, né, elas já estão sendo autuadas pela ANAC. Então, assim, a agência, ela entendeu aquele momento de emergência, em termos jurídicos aqui, que a gente chama de força maior, como se fosse o estado de guerra, como o doutor Jorge trouxe, tá? Mas foi em virtude da pandemia, mas ela organizou como isso foi feito. Acho que eu te respondi. É importante, né? Porque as empresas têm que se enquadrar dentro de um programa de gerenciamento de fadiga, ok? Porque, como se fala, né? Não é só a questão de voar muito, é coisa também de, como se fala, né? É o estresse do voo. Porque você tem muitas vezes o fator emocional, tem o fator da família, tem o fator do acompanhante, tem o fator de você estar levando uma criança. Acho que o Gilberto sabe muito bem como é que pesa isso, né? Entendeu? Em todo esse cabedal aí que aconteceu, né? Nossa montanha-russa de emoções que foi operar nisso daí. E, obviamente, a angústia, porque, não sei se o Gilberto pode confirmar, no auge lá da pandemia, nós tínhamos, assim, em Manaus, você não conseguia marcar voo, mais ou menos em janeiro para fevereiro, com 4 ou 5 dias de antecedência, às vezes. Então, teve como é que se fala? A situação lá foi desesperadora. Teve isso, Gilberto? Como é que foi? Só para antes de voltar a palavra para a Roberta, assim, para a última pergunta que eu queria fazer para ela. Doutor Jorge, realmente uma coisa que foi assustadora. As pessoas ligavam solicitando orçamento, às vezes já solicitando voo, nem mesmo a questão de valores, eles não estavam procurando, nós estavam procurando a emergência na remoção. E nós tínhamos fila de espera de até 96 horas. E era doloroso ter que afirmar isso para o cliente. Imagina numa condição ao qual se encontravam, o país se encontrava, todos nós nos encontrávamos, você tem que falar para o cliente que ele vai precisar esperar de 72 a 96 horas até
superior a esse tempo. Então, realmente aconteceu. E não foi uma única vez, foram inúmeras vezes isso. Bom, e no meio disso tudo, doutora Roberta, aí é que entra a questão que eu falei lá no começo, que é mais ou menos o seguinte: muitos estados, né, eles criaram serviços aéreos, ou criaram ou recriaram serviços aéreos. E o que nós observamos também é o seguinte: teve o reclamo de muitas empresas de táxi aéreo porque os serviços aéreos estariam utilizando aeronaves que talvez não tivessem o segue-voo ou a certificação necessária para o transporte desses passageiros, tá? Será que a ANAC ela deu alguma flexibilização? Tem alguma notícia sobre como isso foi lidado? Ou se esses serviços, se os serviços aéreos eles estão procurando essa certificação? Deixa até o gancho, né? O Delfiaco também, depois da senhora, para nós sabermos em que nível que está isso daí. Jorge, o que eu sei, por conta de publicação de norma ou de decisão, enfim, julgamento de processo, é que houve um posicionamento em relação à ANAC sobre as parcerias entre o Estado e a empresa privada para fazer o resgate de passageiros, tá? A questão do serviço aeromédico vinculado ao Estado, eu não tive notícia de terceirização, de decisão relativa à terceirização, tá? Pelo menos nada que tenha valido para todos, tá? Pode até existir algum caso específico que foi levado para a diretoria da ANAC para uma decisão em relação àquela empresa ou aquele Estado solicitante. A discussão que existe hoje no transporte aeromédico é se a empresa privada pode fazer o resgate como se fosse o bombeiro. Tá? E isso está sendo discutido, a gente teve algumas decisões positivas específicas para algumas empresas aqui da região sudeste, tá? Não tenho como trazer aqui para você, por questão, não são meus clientes, né? Mas a gente acompanha, a gente sabe disso, mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que o Renato vai poder complementar, para prestar o serviço de transporte aeromédico, tá? Independente de quem o faça, há regra a ser seguida. Se for o poder público, a gente vai seguir o RBAC 90, que também foi publicado com novas atualizações, tá? Independente da pandemia. Se for o serviço privado, a gente vai seguir a regulamentação que eu listei para vocês no começo da apresentação, tá? Naquela época de pandemia, com as isenções ou flexibilizações de normas que foram aprovadas no ano passado. Tudo bem? Mas não está sem regular. O que eu quero dizer não existe pelo menos na minha opinião, tá? Não existe uma falta de regulamento. Não, assim, e aproveitando, né, assim, o Delfiaco, e também, né, a senhora, é o seguinte: algumas pessoas têm questionado, eu coloco aí no éter, né, coloco para todos aí a situação. Olha, tem como montar um serviço aeromédico como serviço aéreo especial somente? Tá? Isso está sendo discutido lá no comitê, tá? Legal, interessante. Isso está sendo discutido. A forma que vai se regular o transporte aeromédico no Brasil, ela está em aberto, né? Porque hoje é uma regulamentação genérica, que ela tem que seguir o 135 e demais regulamentações, mas não existe algo específico, não existe qual que é a norma que eu pego para eu ser um táxi aéreo aeromédico. Não tem isso. Você tem a norma genérica do táxi aéreo e alguns aditivos, digamos assim, caso você queira prestar este serviço dentro do táxi aéreo, tá? Falei certo, Reinaldo? Passar a palavra para o entendedor. Falou certo. E o que a gente vê, principalmente em relação à oportunidade que a ANAC deu com o RBAC 90, é muito difícil com que os estados consigam se adequar à própria regulamentação do RBAC 90 para que eles possam oferecer dentro do seu corpo de bombeiro, da própria polícia militar,
ou qualquer outro serviço especial, né, em relação a auxiliar, né, qualquer outro serviço auxiliar, o transporte aeromédico. Você tem um custo elevado em relação à própria configuração da aeronave, pessoal técnico para que se possa entender o regulamento e consiga se adequar à certificação. E o que nós vimos acompanhando durante a pandemia é essa questão de que muitos operadores privados que tentaram fazer o transporte aeromédico de alguma forma, ou até mesmo somente carregando cilindros de oxigênio para os seus próprios familiares, aconteceu que se barra no próprio RBAC sobre artigos perigosos. Então, não se pode ter um transporte desse tipo por um piloto que não é treinado. E a própria regulamentação do táxi do 135, apesar dela ser uma regulamentação pesada, ela traz esse viés de treinamento e de que várias pessoas ali vão estar sobrepondo suas opiniões, acompanhando, para que tenha a melhor condução possível das atividades do transporte aeromédico, né? Então, hoje, o que nós vimos em relação ao RBAC 90 foram poucos estados conseguindo se adequar e mais as licitações. Quando nós falamos dos planos de negócios, aqui nós levantamos todas essas licitações públicas para que nós possamos pegar o preço e estimar para esse executivo qual que é o melhor markup que ele pode aplicar dentro do custo dele e dentro da oportunidade que ele tem de mercado. Em relação, somente uma comparação aos números genéricos, é que quando a gente fala em transporte aeromédico, 1 hora de voo hoje em média no Brasil, dentro das licitações, está em R$35 mil. E quando nós falamos pelo preço do transporte de passageiros em licitação, é de R$8 mil. Então, essa diferença de oportunidade é o que mostra com que as empresas estão atuando e principalmente o fortalecimento das empresas aeromédicas. E outro fato que nós vemos aqui na empresa e que falamos para os nossos clientes é que as empresas que possuem aeromédico são as empresas que estão há mais tempo no mercado. Hoje nós temos uma média de idade dos taxisérios aeromédicos de 18 anos, então eles estão chegando nessa fase de maturidade. Então temos o COA mais antigo, que é de 93, e o COA mais novo em relação ao aeromédico, que é de 2021. Né? Então, e ambas são empresas de Goiânia. A mais velha e a mais nova são empresas de Goiânia. Então, assim, temos essa relação de que as empresas que mais duram no mercado são as empresas que estão aí com aeromédico, justamente, talvez um dos fatores seja com o próprio cuidado que a regulamentação exige para a operação dessas empresas. Bom, senhores, estamos chegando aqui no horário, excepcionalmente, né? Porque senão assim, nós não vamos aqui, né? Eu pedi para os participantes, assim, eu acho que eu pedi para que todos os palestrantes colocassem, né, o e-mail aqui à disposição, tá? Para quem tiver alguma dúvida, né, para que colocasse. E já que o Renon, né, vamos abrir aqui excepcionalmente para o Renon, para ele fazer o questionamento dele, porque o nosso horário aqui já está acabando, tá? Porque senão, assim, obviamente que as dúvidas são várias, né? E as dúvidas que eu vejo aqui dos participantes são dúvidas práticas, porque a maioria dos participantes que eu vi aqui, né, como está o Dilme, né, como está o pessoal da Eringer, como tem outros aí atores, né, são pessoas, assim, muitas pessoas também dos serviços aéreos, tá? São pessoas que estão até mesmo, que vão colocar esses ensinamentos, isso que estamos discutindo aqui na prática, o que é bom, porque nós estamos, obviamente, trabalhando aqui para colocar informações qualificadas e com fonte. Então, Renon, por favor, tenha a palavra, né, seja sucinto, né, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou ser bem breve aqui nas minhas palavras. Eu sou aluno da Elifire, né, da Escola Hollywood de Bombeiro Civil aqui de São Paulo,
e eu cheguei até essa live através da Elifire, né? E observando todo esse contexto dessa déficit que nós estamos passando na crise aeronáutica, por consequência da pandemia, eu tive uma breve resolução aqui que talvez poderia ser viável, né, para o povo da aviação civil aeronáutica. Eu percebi que, no contexto aqui, se eu não me engano, o doutor Reinaldo, ele me informou, foi passado que o Brasil tem 307 aeronaves aeromédicas. Eu cheguei no contexto que, se nós dividíssemos essa aeronave para a região norte, sul, sudeste, centro-oeste, as aeronaves iguais, para cada tipo de nível de operação no ponto estratégico, isso diminuiria a sobrecarga, né, dos pilotos, né, a fadiga do voo, que também poderá ocasionar uma segurança para o voo, e também o transporte, né, que seria mais rápido, gerando o custo, né, também dos combustíveis das aeronaves. Para mim, né, lógico que respeitando a decisão de todos, para mim eu só gostaria de estar deixando essa sugestão aí, né, que eu gostaria que talvez fosse viável, nessa suposição de colocar, distribuir as aeronaves, cada ponto estratégico do nosso país. Exemplo, se são 307 aeronaves, colocaria 55 no aeroporto do Sudeste, Centro-Oeste, e dividia em iguais, né, para toda a região, porque se tivesse um chamado, o deslocamento de uma região para outra seria mais rápido, né, no transporte de um paciente, que normalmente iria diminuir o óbito pela rapidez e a eficiência do voo rápido, também diminuiria a fadiga psicológica do piloto em voo e também a questão de economia do combustível. Era isso que eu gostaria de estar deixando em pauta aí, talvez seja relevante ou não. Eu agradeço por essa nobre oportunidade de todos vocês aí, tá bom? Muito obrigado pela atenção, doutores. Obrigado, né? Isso, obviamente, essa distribuição, temos aí uma questão até mercadológica. E por interessante que seja, né? Nós temos, assim, a região norte, que ela precisa de uma atenção especial, porque nós temos aproximadamente 900 mil indígenas que vivem no Brasil. Eu acredito que em torno de 500 e poucos mil que vivem realmente, de fato, em condição de selva. Temos aproximadamente 400 mil que vivem em 4 milhões de quilômetros quadrados. As reservas de indígenas no Brasil hoje é 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados. Quer dizer assim, é boa parte do território brasileiro, né? E são esses aí que realmente precisam de apoio. Porque, afinal de contas, como se fala, né? Você mora aqui, quem mora em Goiânia, quem mora em Brasília, quem mora em São Paulo, nós temos facilidades que nós sequer imaginamos, né? Ninguém sente falta daqui, ninguém, né, ignora aquilo que sente falta de repente quando você perde. Então imagina quem vive, né, no Alto Purus, quem vive em Laranjal do Jari, quem vive nessas regiões assim, né, que são tão isoladas, né? Mas enfim, é válido, tá? Mas isso aí depende muito da política governamental. Eu também sei que a Força Aérea presta o serviço nesse sentido, dentro da possibilidade dela, tá? E, obviamente, né, fica a dica e vamos ver se as empresas, né, também têm esse interesse, essa condição econômica. Porque, feito um estudo num táxi aéreo, nós vimos que 30% do táxi aéreo médio, que trabalha tanto com pistão quanto com querosene, 30% do custo praticamente é combustível, 34% mão de obra e 12% nós temos o quê? Tarifas e taxas que você paga para os órgãos de controle e fiscalização, fora os impostos, fora uma série de coisas. Então é pesado, né? Essa questão aí de você fazer todo esse peso aí, o que vale e o que não vale a pena. Tá legal? Sim, por isso que eu coloquei em pauta, a distribuição melhores das aeronaves que nós temos, né, das aeromédicos. Na região sul, por exemplo, se for 307 aeronaves, colocaria 50 aeronaves disponíveis aqui na região sul, 50 para o norte, 50 para o nordeste, entendeu? E assim, a demanda não sobrecarregaria o psicológico do piloto, a fadiga do piloto, que poderia colocar em risco também a operação, né, do voo, e também geraria economia para o gasto, né, de todos, do querosene ou da gasolina da aviação. É isso que eu gostaria de colocar em pauta aí, tá bom? Obrigado, Renan. Agora, se o pessoal puder desligar o áudio, todo mundo, que estou tendo a reverberação aqui, viu? E quero agradecer também, né, Piqueatuba aqui também está presente,
tá? O pessoal de Santarém está participando, legal. E, no mais, ou seja, né, o Eringer está falando, olha, destacar o enorme desempenho dos profissionais da saúde e da aviação para atender a população. Sim, os médicos, né, foram os nossos heróis, o aeromédico principalmente, também trabalhou muito nessa condição. E, pessoal, já estamos indo para o encerramento, e eu gostaria de agradecer a participação de todos e dizer que isso aqui está sendo gravado, isso vai ser disponibilizado no link da ESA, tá? Da Escola Superior de Advocacia aqui do Estado de Goiás, da OAB de Goiás. Isso, então, estará disponível, né, para todos que queiram acessar as informações, assim como as informações de contato dos palestrantes. Quero agradecer aqui ao Marcelo, a Paula, a Daniela, o pessoal da ESA, dos eventos, né? Eu quero agradecer aqui a Lorena, o pessoal lá da comissão, da secretaria, das comissões, doutora Deuzira, né, que também sempre nos deu apoio, assim, irresolúvel, tá? Volto a agradecer aqui a Paula, né, também lá da ESA, enfim, se for nominar todos aqui, todos que estão por trás desse evento, né, mais de uma dezena de pessoas, né? Ao Dr. Rafael Brasil, que nos recebeu, ao Dr. Rafael Lara, o diretor da ESA, ao Dr. Lúcio Flávio, presidente da OAB de Goiás, que criou a Comissão Especial de Direito Aeronáutico, certo? No mais, eu gostaria de colocar aqui à disposição a palavra, as considerações finais do Reinaldo, da Roberta e do Gilberto, já para despedida, e para nós lembrarmos que amanhã nós temos um outro evento aqui da ESA, que nós vamos tratar sobre a correlação do direito aeronáutico e do direito espacial, para nós vermos o que acontece, né, a importância do direito espacial das nossas vidas e o que seria um dia sem satélite hoje. Tá? Então, é outro assunto também, porque a Comissão Especial de Direito Aeronáutico, nós temos planos também de virar Comissão Especial de Direito Aeronáutico e Espacial, porque o que vive hoje sem satélite, tá certo? Então, né, passando a palavra assim, Gilberto, mais alguma coisa? Então, Jorge, no mais, agradecer a oportunidade de ter podido trazer um pouco da vivência que tivemos nessa pandemia, agradecer a confiança. Espero ter podido corresponder à expectativa de todos. E eu informei o meu e-mail aqui no grupo para qualquer dúvida posterior, necessidade de contato, que não se acanhem nem hesitem em me procurar para. Sempre às ordens. Uma honra. Grande abraço. Obrigado, Reinaldo. Bom, agradecer aí à Comissão de Direito Aeronáutico, a doutor Alberto, o Gilberto, o doutor Jorge, ao pessoal que está acompanhando aqui também, o pessoal da Easy Táxi Aéreo, da Eringer, da Brasil Vida, e ele coloca à disposição, nós aqui estamos à disposição, a empresa, para podermos adequar e ajustar e ajudar as empresas dentro desse processo de certificação. Obrigado, professor. Ok, né? Também temos aqui, né, o pessoal da ISO, como você disse, né? O GSO Link Táxi Aéreo, também de Manaus, está participando. Muito obrigado. Tá? E, doutora Roberta, por favor, suas considerações. Jorge, mais uma vez agradeço o convite, em nome o convite feito por você, em nome da ESA e da OAB. Agradeço a oportunidade de poder, mais uma vez, levar um pouquinho do conhecimento jurídico, que tem aquele viés de ser chato, burocrático, e eu pelo menos, tento colocar de uma forma leve, junto com outros operadores do setor aéreo, né? Tanto o Reinaldo como assessor na certificação, quanto o Gilberto dentro do táxi aéreo, né, da Brasil Vida. O Gilberto principalmente sabe a importância de você conhecer a norma para operar regularmente, né? Porque depois, no fim do dia, o que chega é multa, ou suspensão de COA, ou qualquer coisa pior e horrível que possa acontecer. E agradecer todas as pessoas que estão assistindo, tem alguns colegas meus que prestigiaram a gente aqui nessa live, e aproveitar essa oportunidade pública, na verdade, para fazer um agradecimento geral aos tripulantes e aos médicos que durante essa crise, médico, enfermeiro, enfim, todos os envolvidos, né, dentro dessa estrutura do transporte aeromédico no Brasil, que durante esses últimos 1 ano e pouquinho de pandemia estão se esforçando ao extremo, né? E vale o reconhecimento. Sim, e também, né, eu quero dizer que esse evento foi provocado pela doutora Roberta.
tá? Ela que deu a ideia, ela que puxou, né? Da último evento que nós já tivemos, não, doutor, vamos levar esse bate-papo aí, vamos dar uma focada, né? Porque tivemos muitos pedidos nesse sentido, né? E táxi aéreo aqui no Brasil, né? Assim, é a vitória da persistência. E táxi aéreo aeromédico aqui no Brasil, então, é coisa de heroísmo. Eu falo, né? Só para encerrar, que acho que todo empresário no Brasil, quem tem um CNPJ, uma pessoa que deveria literalmente todo dia, né? Bater na porta assim 7, 8 horas da manhã, ter um oficial do Estado para dar uma medalha para o empresário e falar para o cara, meu, parabéns, vai lá, cumpra seu dever, seja justo com seus empregados, contribua com o país, entendeu? Eu acho que isso aí deveria, né? Mas, enfim, nós vemos que a realidade, quem bate a porta, né, nem sempre é para levar uma medalha, um convitinho legal, né? Geralmente é as intimações, mas, enfim. Senhores, muito obrigado, tá? Espero que possamos, assim, conversar mais por esse canal, pela ESA ou por outros aí, e estamos à disposição. Mais uma vez agradeço ao AB Goiás, a ESA, e até breve. Tchau, tchau. Bons voos. Tá?